E aí, você é formado em linguagem silenciosa? Isso. Onde se forma nisso? Vamos lá. Você tem várias etapas para fazer isso que eu faço. Aí eu juntei tudo que eu estudei e criei o meu protocolo. Então hoje eu dou formação. Então é a formação psicomportamental da linguagem silenciosa. Então eu peguei várias vertentes. Então eu sou psicanalista, eu tenho formação de programação neurolinguística, eu tenho a formação do Paul Ekman, de microexpressões, eu tenho a formação de hipnose. Então eu tenho várias formações que, juntando todas elas, eu dou treinamento para oradores, comunicadores. Então tem muita coisa que me chama a atenção, justamente porque é a comunicação ativa. Então eu conheço o outro lado. Eu não conheço só o lado do analista, eu conheço o lado do malandro, do cara que está usando a comunicação para persuadir, para chavecar, para manipular. Porque é isso que você faz, por exemplo, em cima do palco. É isso que você faz numa reunião. É isso que você faz querendo trazer o seu objetivo. Seja ele honesto ou não. Honesto ou não. E você tem que entender disso. E transformar essa comunicação. Então é tipo assim, eu conheço esse lado do analista, mas eu conheço o lado do analisado. E aí eu juntei tudo isso daí e fiz a minha formação, que é a psicomportamental da linguagem silenciosa. Entendi. Então, pra chegar onde você tá, se não for você que tá ensinando, o cara tem que vir estudando uma caralhada de coisa. E esse teu curso aí é um curso livre? É um curso livre, só que agora, olha que legal, algumas faculdades perceberam que isso poderia virar uma pós-graduação, ou seja, uma especialização, e a gente está fazendo agora especialização em linguagem silenciosa, cara. Caralho. Com aval do MEC. Olha que legal isso. Que legal, mano. Então é um outro degrau. Maneiro pra caralho. Pra caralho. Porque é a confirmação que a coisa existe. O que aconteceu? A experimentação trouxe isso. Então eu tinha lá como clientes médicos, advogados, psiquiatras, psicopedagogos, psicólogos. Pessoas tentando aprender, é isso? Usar no dia a dia. Tá. E eu tenho lá muitos casos de, por exemplo, anamnese. Então não sei se você já foi num médico, né? E fala assim, Monark, o que você tem? Tá tomando remédio? Legal. E como é que tá a sua alimentação? Quer dizer, o cara nem olha pra você. Sim. Já aconteceu isso? Já, mas faz tempo, porque eu não vou no médico. Mas enfim. Enfim, tem gente que não olha pra tua cara, já mete uma receita e vai. Os médicos que começaram a olhar, então a criança está se alimentando bem? Tá sim, doutor. Opa, claro que sim. Não tá. Então eles começaram a aplicar o protocolo Ventura LS, na anamnese, na clínica, cara. Eu tenho vários médicos relatando isso. Então agora a gente está juntando isso também. Aí uma outra novidade, tem uma liga agora de faculdades estudando isso para trazer de forma científica você fazer a anamnese com o protocolo e fazer a anamnese sem o protocolo. Apesar que já tem um estudo, eu participei de um congresso espanhol, foi 2 semanas atrás, né? 2 semanas atrás, e um dos palestrantes, dos quadros ali que apareceram, era uma médica, dizendo exatamente isso. Que os médicos, por si só, perguntaram para eles, olha, como é que está a sua comunicação com os pacientes? 75% disse, sim, os pacientes entendem o que eu digo. Aí perguntaram para os pacientes, como é que está a comunicação entre você e o médico? 25% disseram, eles me entendem. 75% disseram, eles não entendem o que eu falo. É quase que invertido. Quase que invertido, ali, cara. Ou seja, o médico acha que está fazendo a coisa porque ele só está ouvindo e não está olhando, não está prestando atenção na narrativa. Se tem um enrolo ali, tipo, não, veja bem, eu acho que sim, não, claro que sim, vamos lá e tal. Você estava sabendo usar tá seguindo a dieta? Opa! Tá indo na academia? Tá indo na academia? Todo dia, doutor. Claro que sim! Aí você fala, não tá, cara. Aí o pessoal, como é que você sabe que eu não tô? Por causa disso. Você começa a perceber. Só que ele não vai indagar. Ele vai botar no relatório. O paciente provavelmente está mentindo, provavelmente não está seguindo a dieta, provavelmente não está tomando remédio, provavelmente... Você entendeu? E aí ele vai usar outros caminhos. Na advocacia, a mesma coisa. Vou aceitar ou não o caso? Porque é uma lenda que advogado aceita qualquer caso. Advogado normalmente quer pegar para ganhar. Se ele pega um caso extremamente que o cara já está mentindo para ele, não está se abrindo para o próprio advogado, como é que eu vou fazer para defender? Me conta tudo, amigão. Aí depois eu me viro lá.
Mas não minta pra mim. Não minta pra mim. Não minta pra mim, cara. Eu sou seu advogado. Não, doutor, eu não fiz nada. Imagina. Não sei. Como é que eu vou te defender? Então essa galera tá utilizando e tá trazendo esse feedback. Entendi. Isso é muito legal. Então, comprovadamente, em laboratório, ou seja, laboratório no sentido de elaborar, né, de fazer a coisa acontecer, tá acontecendo. E eu fico muito feliz. Ou seja, tá saindo... Né? Eu já aplicava isso. Por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, vou dar um presente aqui para vocês. Pô, Opa, adoro aí presente, sim. Puta, adoro dá- presente. vai tirando aí a mão, aí, vai enfiando a mão e vai tirando, que a gente vai mostrando o que tem aí. Por quê? Tem então um Pinóquio aí no relógio. Tem o Pinóquio. Cara, o que você tem com A o Pinóquio? primeira- Ele é tão legal. Isso aqui é o quê? Eu também acho, porra. Isso é uma caneca. É uma caneca. Uma canequinha. Uma canequinha do Pinóquio. Isso aí é bom pra quando tiver um convidado meio mala e o cara fala algumas coisas, você fala assim, sei, só levanta a caneca. Porque Não, eu é fiz, foda. Sei. Só pega assim, sei. É foda que aí depois tu vai lá, pega a porra do recorte, analisa e ainda explana o bagulho. Então é melhor deixar quieto. Igor levantou a caneca! Ele está muito puto. Ó, cara, você pegou o livro que eu queria que você pegasse. Mas isso daí foi uma PNL que você fez. Ou foi uma sincronicidade. Olha que legal. Vamos lá. Onde é que começa a linguagem silenciosa na minha vida? Aí. Ou seja, quando eu atendia pessoas de forma de psicanálise, junto com a programação neurolinguística, então pessoas que tinham vícios, traumas, compulsões, uma série de situações, transtorno obsessivo compulsivo, e a pessoa tinha ali um comportamento que ela não queria mais ter aquele comportamento. Uma fobia, eu não consigo andar de avião, eu bebo e não consigo parar de beber, eu tenho compulsão a jogo. E aí o que acontece? Quando você está fazendo essa terapia, a maioria das vezes você põe a pessoa em transe ou em semitranse. E aí você tem que perceber, pela linguagem corporal, nesse caso, se ela realmente está recebendo a terapia ou não. Porque imagina, você está em transe. Aí de repente você fala, olha, vamos voltar aí pro passado, tal, não sei o quê. De repente você vê uma expressão assim, você fala, opa, o que você está vendo agora? Você sabe que é uma expressão de angústia, uma expressão de medo. Aí de repente ela sorri. Então, em transe, você tem condição de saber o que está passando na cabeça da pessoa sem ela verbalizar nada. Só com as expressões. Isso na programação linguística chama MCRIs, movimentos corporais com referencial interno. Ou seja, de repente eu estou suando demais, ruboriza, a boca fica mais fina ou mais entumecida, me fecho, a mão treme. É muito legal. E aqui são fatos que eu analisei, ou seja, são pacientes, são clientes que eu analisei e coloquei em modelo de estudo de caso. Então aqui tem acho que uns 5, 6 estudos de caso. Então atendi o João, como é que foi? E aí tem a conversa. Monark disse isso, eu disse isso. Monark disse isso, eu disse isso. E aí vai criando ali a terapia e no final eu explico qual foi a técnica que eu usei e ensino a técnica. Interessante. Então aqui utiliza muito, cara. Em terapia você tem que saber usar a linguagem silenciosa. Tem que saber, não tem como você utilizar uma terapia sem saber. Ou você pode até fazer, mas vai demorar muito. Ou você não vai perceber. Se realmente a resposta que o seu paciente te deu é verdadeira ou não. Porque a mentira não é só para enganar. A mentira às vezes Pra proteger. Para proteger. É vergonha, cara. Às vezes você tem vergonha de falar pro seu terapeuta, pro seu psicólogo toda a verdade. E aí o cara vai esmiuçando e vai percebendo. Opa, eu posso... Não é que ele vai virar e falar, você mentiu. Você mentiu. Peguei você mentindo. Não, ele vai... Monark, me conta um pouco mais a sua relação, tal. É assim. Entendo, mas... Pode me explicar melhor, explanar melhor? Porque eu senti que, de repente, ele não está sendo tão honesto comigo. E eu vou enfiar o dedo na ferida por outro lado. Um jeito que, de repente, ele começa a se abrir. Então, Qual que é a diferença de um psicanalista para um psicólogo? Psicólogo. Vamos lá. O psicanalista, ele é uma situação assim. O psicólogo, né? Ele é uma formação acadêmica. Tipo assim, você faz faculdade de psicologia. A psicanálise é um curso livre ou você pode fazer uma pós-graduação. Eu fiz uma pós-graduação em psicologia junguiana. Entendeu? Então, Carl Jung. Carl Gustav Jung, que para mim é um dos caras mais picas que já estudaram a mente humana. Muito mais até do que Freud. Até porque no início, o Freud foi o grande cara que disse, cara, existe algo mais além da morfologia. Né? Porque até antes do Freud, o Freud era um psiquiatra, inclusive. E aí era um médico. Só que médico psiquiatra, lógico, naquele tempo, acreditava que tudo era morfológico, era químico. E resolvia com cocaína. Cocaína, choque,
entendeu? Choque. Tava choque. Opa! E aquele martelinho assim na testa aqui, a lobotomia também. Isso caô, né? Loucura, né? Nossa. Então, você tratava as coisas com um remédio, né? Com uma situação morfológica, uma forma química, biológica. E aí o Freud começou a ver que existia alguma coisa além da morfologia, além das células, que era o inconsciente. Tanto que ele foi ridicularizado. Por quê? Porque alguém falou assim, me prove a base científica. O cara falou, não tem, cara. Mas eu estou vendo o fenômeno. Eu estou vendo uma pessoa lá que não fala, aí eu ponho ela em hipnose e ela começa a falar. Que katsu que é isso? Uma pessoa em histeria, eu vou lá, faço um relaxamento, ela para de ter o sintoma de histeria. Como é que então, se fosse morfológico, se fosse algo químico, físico, biológico, não poderia mudar, porque eu mudo a maneira de eu ver o mundo. O que é hipnose? É baixar a massa crítica. Tanto é que ele não conseguiu usar muito bem a hipnose e largou. Ele largou e foi, mas ele continuou percebendo através de imagens, através de sonhos, então sonho foi Jung, através da libido. Ele acreditava que a libido era só sexual. O Jung já colocou a libido como a energia psíquica que faz você querer alguma coisa e faz você se movimentar, faz você eu quero isso. Então ele começou a perceber que existiam, primeiro Freud, que existia o ego, né? Existia o superego, o id, existiam... Ele foi dando nomes àquilo que ele foi descobrindo. Que a gente tem um lado permissivo, né? Que é tipo assim, vai lá, Igor, faz. Não tem uma vozinha que fica, você merece, porra, vai lá. Né? A consciência... Aí vem o outro e fala assim, mas você vai magoar alguém. A pessoa não merece, porque né? Você tem 2 filhas. Eles devem vir bastante. Então, a parte que te dá permissão é aquela parte irracional, é aquela parte mais animal, é aquela parte do desejo. E a parte que te dá razão para não fazer é a social, que também está implícita na sua psique. Porque foi tudo aquilo que você aprendeu durante a sua infância. Sacou? Então a gente tem essa briga do eu quero fazer, porque é a parte animal mais basal, e, porra, eu quero comer, eu quero me alimentar, eu quero fazer sexo, eu quero me dar bem. Porra, eu gostei da camisa dele. Se eu não tivesse massa crítica, eu ia roubar a camisa dele. Que é o que o bicho faz, não é assim? Pô, gostei dessa casa, vou lá e tomo a sua casa. Eu gostei da sua comida, vou tomar a sua comida. Seu filhote tá apetitoso, vou comer seu filhote. Agora eu vou pegar sua fêmea pra mim. Acabou. Briga, não é isso? Briga lá os leões, agora todas as fêmeas são minhas. Entendeu? E a gente tem isso, cara. A gente tem isso. O que faz a gente não fazer é a parte cultural, é a parte de caráter, é a parte construída, cara. Interessante pra caralho essa porra. Porque a gente só não faz porque existe o Big Brother. Que tá dentro da nossa cabeça mesmo. Exatamente. Que você pode chamar de Deus, que você pode chamar de a minha consciência, o meu self, o meu lado mais puro, que também foi construído, você não nasce com isso. Você pode chamar de universo. Você pode dar o nome que você quiser. E aí você não faz porque tem esse Big Brother dizendo, cachorrão, não faça. E aí você fala, não vou fazer. Agora, quando o cara tem um transtorno Como é que é a voz? Cachorrão, não faça. Que é quase aquela voz do Cid Moreira, né? Então Moisés subiu a montanha e Deus disse, Momô. Mas quando você diz que essa